a ser arrebatado para ficar a eternidade do lado do teu Senhor. Essa é a maior esperança que nós temos hoje, nós que alcançamos a salvação eterna. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, agradecer o pastor da igreja, os demais pastores, todos vocês, pela paciência. Eu sei que vocês estão cansados, né? Ouviram o dia inteiro. E eu tenho, assim, muito temor quando eu vou pregar ali em Santa Bárbara do Oeste, aonde o Senhor me estabeleceu, me colocou e eu estou como pastor. Em qualquer lugar que Ele me envia, porque eu vou falar para um povo que não é meu, a noiva não é minha, a noiva é do Cordeiro, então eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande, que nós acabamos formando opiniões. E aquilo que nós falamos aqui é muito, mas muito sério, muito importante. Eu não tenho, por exemplo, a pretensão no final, Deus é fiel testemunha disso, sei que dos amados pastores, mais capacitados do que eu, do que me antecederam, que desde manhã os outros 6, se eu sou o 7º, pessoas bem mais qualificadas do que eu, na intenção de fazer você se aproximar cada vez mais de Deus. Esse é o plano. E é muito gostoso a gente ver um grupo de louvor, né, tão qualificado tocar, esse avivamento todo. É maravilhoso, eu amo música, pregações de qualidade, coisas assim sobrenaturais, mas a minha pergunta e serve para mim, que eu peguei o final, um pouco da ministração do nosso amado pastor, do louvor e tudo, como que eu vou anoitecer hoje e como que eu vou amanhecer amanhã? Se for do mesmo jeito de antes desse evento, quer dizer que ele não serviu para nada. Então, somente para mexer com as minhas emoções. Mas se eu hoje ainda dormir diferente, amanhã acordar diferente, eu fazer coisas que eu não fazia, principalmente em aproximar mais de Deus, quer dizer que valeu muito a pena. Talvez entre aqui, Deus não está me revelando nada, tá, irmão? São coisas que acontecem, tá? O pastor teve revelação, não. Talvez você passou no teu coração, acho que amanhã eu não vou vir, nem não sei se amanhã cedo vai ter escola bíblica, pastor, vai ter? Vai. Então talvez você já até amanhã, eu acho que vou dormir até mais tarde, que eu estou cansado, já não valeu nada para tu. Porque uma coisa, é verdade, porque uma coisa não pode interromper a outra. Mas e não é revelação não, irmão, isso aí acontece. Não, Deus está me revelando, hein? Não está. São coisas que acontecem, não vou espiritualizar tudo. E amanhã, de repente, você estava até programando alguma coisa à noite para o culto. No horário do culto, acho que eu não vou vir mais não, que hoje já está bom, passei o dia inteiro, não está bom não, é que você não entendeu que quanto mais de Deus, melhor. E uma coisa não pode prejudicar a outra, está vendo? Você ia faltar, amanhã você não vai poder mais, se lascou. Se lascou. Então, eu, sei lá, falando com Deus, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, de um assunto talvez que nós já falamos aqui, e depois nós vamos para Êxodo 3, depois Êxodo 33, eu vou repetir tudo, irmãos, principalmente para você que está no smartphone, e depois, se assim o Senhor permitir, nós vamos encerrar em Números 12. Eu acredito na transformação do ser humano pelo poder da palavra de Deus e da presença de Deus. A palavra de Deus diz que a vida de uma pessoa, o caminho de um justo, de uma pessoa que alcançou a justiça mediante a Cristo pela fé, segundo Romanos capítulo 5, verso 1, é como um novo amanhecer, que vai raiando, raiando até ser dia perfeito. Em outras palavras, amanhã eu posso estar bem melhor do que eu estou hoje, em relação a Deus. Então não existe caso perdido para Deus, não existe nada que Deus não possa fazer, mas vai depender do meu comportamento, da minha atitude. Então, eu quero falar com vocês, ler um versículo aqui, o versículo 29 do capítulo 7, vocês acharam? Atos dos Apóstolos? Atos 7, verso 29, está escrito assim, eu não sei na versão que você está usando, mas aqui está escrito assim, eu estou usando a revista atualizada. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, eles, os seus irmãos, porém, não entenderam. Então, a minha pergunta que eu faço para você é o seguinte: quem era Moisés? Se você tiver o cuidado, nós já falamos isso aqui outras vezes, que esse Moisés era um cara acima da média,
Humanamente falando, porque cresceu dentro da corte de Faraó, educado, conforme está escrito no versículo 22, que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, a maior cultura da época, um cara poderoso, mas eu quero levar o lado dele espiritual. Aí eu pergunto para você, cuidado com a sua resposta para não passar carão. Moisés, ele tinha algum conhecimento, ainda que superficial, do propósito de Deus com o seu povo, segundo esse versículo 25 que você acabou de ler? Sim, porque ele tomou algumas atitudes, e você leu comigo que ele disse, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam, ou seja, as atitudes, o comportamento dele, a capacidade dele, ele queria que os irmãos entendessem que ele era o cara, que por intermédio da vida dele, as promessas se cumpririam. Depois de 430 anos presos, escravos, como o Egito, nessa altura devia ter quase 400 anos, 390 anos mais ou menos, presos no Egito, que Deus iria usá-lo, que os irmãos entendessem. Agora, ele estava baseado em quê? Apoiado em quê? Para ele chegar a esse pensamento, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria livrar por intermédio dele. Ele estava apoiado em quê? De um relacionamento profundo com Deus, de uma manifestação gloriosa de Deus por intermédio da vida dele, ou ele estava apoiando na sua capacidade humana ou na sua performance? Eu vou fazer uma pergunta para você, para confundir a sua mente. O que vem primeiro? A santidade gera intimidade ou a intimidade? Não responda, por favor, esse não é o plano. É só para fazer a sua cabeça pegar fogo. O que vem primeiro? Eu estou à vontade, irmãos, porque, exceto o nosso amado pastor, eu não ouvi ninguém falar. Eu sei que Deus falou, mas o que ele falou eu não sei. Mas a intimidade gera santidade ou a santidade gera intimidade? Só pense. Por quê? A outra pergunta é o seguinte: eu consigo ser santo, separado? Aí a santidade tem várias conotações. Tem onde o separado a tradução ao pé da letra. Santo significa separado, então separado para um propósito de Deus, mas também tem a conotação de separado dos pecados deste mundo. Eu queria muito a sua atenção. Por quê? Porque eu quero fazer você pensar e refletir. Não cai na conversa de tudo que quanto é pastor vai falando, não, irmãos. Avalie a situação. Por isso que crente não tem que ler Bíblia, tem que estudar, para avaliar se aquilo que o cara está falando aqui em cima é uma verdade ou não. Vocês compreendem isso, sim ou não? Então, por exemplo, eu já vou te passar para você de antemão meu ponto de vista. Tem coisas na minha vida que eu lutei a vida inteira para vencer. Estou falando de pecado meu, de situações que eu jejuava, que eu orava, que eu fazia isso, aquilo outro, e me vira e mexe, eu estava cometendo o mesmo pecado, eu não conseguia vencê-lo, porque eu dependia da minha performance, do meu esforço. E Deus não está me revelando nada, mas eu sei que isso acontece com uma porção de gente aqui também, que você já fez uma porção de coisas para tentar vencer situações da sua vida e você não conseguiu. Agora eu quero te desafiar, em nome de Jesus, fazer aquilo que você consegue. O quê? Vive uma vida íntima com Deus. Uma disciplina de intimidade, através de oração, meditação na palavra e um jejum de vez em quando. Se você vai vencer essa situação, não vai, porque não é na sua força, é pela força de Deus que manifesta através da sua vida. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não é por força e nem por esforço próprio, depende da tradução, por violência, mas é pelo meu espírito. Não é por força nem por violência. Deixa eu te fazer uma pergunta: que hora que você acorda todo dia para você ir trabalhar? Quem acorda aqui 6 horas? Ótimo. Quem acorda um pouco mais cedo? Que horas, irmão? 4h30. Glória a Deus por sua vida, irmão. Que Deus continue te fortalecendo. E que hora que você para, irmão? 4h30? Da noite? Irmão, você está fácil de ficar rico.
4h30. Tem alguém que ganha dele aqui, irmão? Tem alguém que acorda antes da 4h30? Ele ganhou. Eu quero te desafiar. Isso você trabalha para você, por uma porta que Deus abriu. Eu não sei se você trabalha por conta própria, mas eu quero te desafiar, não só ele, mas todos que estão ouvindo. Acorda 4 horas. Meia hora antes. Se você acorda às 7, 1 hora antes. E começa todo dia a fazer o que você talvez não fazia. Oração, intimidade e meditação na palavra. Eu estou falando do que eu estou fazendo. Não é 4h30, irmão, mas é 5 horas da manhã. Acordo 5 horas da manhã, não consigo dormir mais. Falei, meu Deus do céu, e agora para dormir? Aí o Espírito Santo, por que você não ora? Obrigado, Senhor. Porque talvez o Espírito Santo te acorda, Deus te acorda mais cedo, você fica arrumando o jeito de dormir de novo. É a última coisa que você lembra ou passa na sua mente, que talvez ele te acordou para você buscá-lo na madrugada. A gente consegue isso ou não? Ou precisa de uma espiritualidade monstro para a gente vencer isso? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, isso você consegue fazer? Então pergunte para ela, por que você não começa então com a intimidade? Para gerar santidade. De repente eu não estou conseguindo ser santo, mas eu consigo ser íntimo. Eu vou falar do que acontece comigo, do que eu tenho vivido. Então, quem que era Moisés? Moisés era um cara cheio de capacidade e que ele entendeu o plano de Deus, ele só não entendeu a forma. Eu vou tentar fazer desse jeito. Meus irmãos vão entender a capacidade que eu tenho, que por meu intermédio a vida deles vai mudar. Só teve um problema. Os irmãos não entenderam. E a Bíblia diz que um dos irmãos dele falou, quem colocou você sobre juiz? O fiel da balança sobre nós. Será que você quer me assassinar, matar, como você fez com o egípcio ontem? A Bíblia diz assim, que a essas palavras Moisés tornou-se errante, ou seja, uma palavra que penetrou o coração dele, transformou a vida dele num andarilho. Transformou a vida, aquele homem acabou. Quantas pessoas ouvem uma palavra, e uma palavra que ela ouve destrói a vida dela, acabou. E por que isso aconteceu, pastor? Porque ele não tinha estrutura espiritual, intimidade com Deus, porque já foi falado aqui, quem tem vai ser perseguido, vai ser levantado por situações contra, só que a pessoa permanece de pé. Por quê? Porque tem estrutura espiritual, tem intimidade com Deus. Quem não tem qualquer palavra que ouve, eu acho que eu vou sair da igreja, por quê? São fracos. Você entendeu? São pessoas que não têm raiz, não têm estrutura. É aquele crente, aquela aroeira, parece aquela árvore bacana, bonita. Mas é só vir uma tempestade que ela cai e nunca mais levanta. Mas tem aqueles que são mais fininhos, mais flexível. Bambu, vem até o vento, ele até chora, até ringe. E o bambu está chorando, é verdade ou não é, irmão? Mas a hora que passa a tempestade, o que acontece com ele? Ele está lá. Por quê? Porque ele tem raiz. Vocês compreendem isso, sim ou não? Antes de Deus fazer você crescer, manifestar, se apresentar, Ele quer que você tenha raiz. Moisés não tinha. Ele tinha capacidade humana, mas ele não tinha intimidade nenhuma com Deus. Você quer a prova disso? Vamos rapidinho falar ali em Êxodo capítulo 3. Vamos ver o começo do relacionamento dele com Deus. Aí Deus começa a trabalhar na vida dele. Eu já preguei, eu acho que essa mensagem aqui uma vez, mas eu quero repetir. Versículo 1 do capítulo 3 de Êxodo diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro. De quem que era o rebanho, irmãos? De Jetro. O seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça, no meio do fogo de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia, queimava no fogo, mas a sarça não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: eu vou lá para ver esse negócio, essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Pegar fogo tudo bem, mas ela não se consumir, que é o negócio, né? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça, do meio do fogo, chamou a Moisés. Eu vou fazer igual a gente crê, né? Moisés. A gente acha que a voz de Deus é assim, né? Moisés.
Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está agora é uma terra santa. Olha a santidade aqui. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque ele temeu olhar para Deus, e disse o Senhor: certamente ouvi, versículo 10, vem agora, eu vou te enviar a Faraó, para que tire os meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, o que ele disse? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Senhor: eu serei contigo, e este será o sinal. Passa quantos anos? Vocês sabem quantos anos ele ficou ali, gente, até isso acontecer? 40 anos. O que aconteceu na vida dele, pastor Everaldo? Nada. Até o rebanho que ele estava apacentando não era dele, era do sogro. Ou seja, ele estava morando na casa do fundo do sogro, depois de 40 anos, criando os meninos e trabalhando para o sogro. O sogro, ele deu sorte que era muito bom, e era sacerdote, mas tem gente que vive uma vida de cão, e a vida dele simplesmente não fluiu. Deus manifesta para ele, aí tem duas interpretações. A primeira: Deus, eu tenho uma missão para a sua vida, eu vou te enviar para livrar os filhos de Israel. Sabe aquilo que você sonhava lá atrás, só que você achava que era você? Eu vou te enviar agora. Qual que foi a resposta dele? Quem? Saiu um ato de reconhecimento que ele nada era. Mas tem uma outra visão aqui que eu quero anotar para você, falar para vocês, talvez já tenha até falado. Quando Deus, que ele falou para Deus: quem sou eu? Deus falou: eu sei, mas não é você, sou eu. Então olha para a pessoa que está lá e fala assim: não é você, é Deus. Você só vai ser usado, não é você. Você tem consciência disso? Quem sou eu, Senhor, para tirar o povo do Egito? Eu sei, você não é nada, mas o negócio não é você, sou eu. É eu que vou te usar, eu vou tirar, por seu intermédio. Mas você vai ver aqui que ele não quer ir. Deus manda ele enfiar a mão no peito, ele enfia, sai leprosa, enfia de novo limpinho, pedaço de pau vira cobra, a cobra vira pedaço de pau de novo. Foi ou não foi? Sim ou não? Aí ele chega à conclusão, fala: Deus, envia outro menos a mim, porque eu não sei falar. Não foi isso que ele falou para Deus? Aí Deus perguntou para ele: quem fez a boca? Do que fala, do que não fala? Foi o Senhor. Então, eu sei quem é você. Aí Deus falou: eu vou curar a sua boca, foi isso? Não, na sua imperfeição eu vou colocar alguém no seu caminho que sabe fazer o que você não sabe. O Arão, seu irmão, sabe falar bem. Então Deus não vai resolver os seus problemas para você fazer a obra dele. Ele vai colocar alguém do seu lado para te aperfeiçoar e juntos fazer a obra. Porque nós ficamos procurando perfeição. Não, esteja disponível. Eu quero que você olhe quem é esse cara agora. Tudo que Deus tentou fazer por intermédio dele era uma desculpa. Por quê? Porque ele não conhecia Deus. Quando Deus fala: você vai a Faraó e tirar o meu povo, eu não, porque eu sei quem é Faraó, mas eu não sei quem é o Senhor. Eu já fiz essa pergunta aqui e vocês já me responderam: nós conseguimos adorar a Deus sem conhecê-lo, sim ou não? Eu sei que é difícil a minha resposta, mas a grande maioria das pessoas adoram a Deus sem conhecê-lo. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Evangelho segundo escreveu João capítulo 4, vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos porque nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A maioria das pessoas serve um Deus que não conhece. A fala não é minha, a fala é do Miles Monroe. Nós somos um reino de reis e sacerdotes ignorantes, que não conhecemos o nosso Deus. Porque se nós conhecêssemos, nós iríamos confiar muito mais nele. E por que nós não conhecemos? Como que a gente conhece bem uma pessoa? O que é? Convivendo. A convivência mais diária gera o quê? Intimidade com aquela pessoa. Uns trejeitos daquela pessoa. Você fala com a pessoa, outro dia eu cumprimentei a irmã da igreja, uma serva do Senhor, ela e o marido dela. Graça e paz, minha irmã, tudo bem? Tudo. Falei: não está. O sorriso estava diferente. Você começa a lidar com o rebanho, uma risada que dá, a risada sai, para você meio amarelo, não está. Como é que o senhor sabe? Falei: então, Deus não me revelou, não. Eu te conheço. Não é assim com a sua esposa? Como é que está, meu amor? Está tudo bem. Não está. O que aconteceu?
É assim ou não é? Não precisa falar nada. E por que é assim? Intimidade. A gente precisa ser mais íntimo de Deus. Se eu perguntar para você e você perguntar para mim qual é a nossa motivação, a gente tem uma porção de motivação aqui. Porque nós servimos a Deus, nós temos planos e promessas, propósitos. Eu vou fazer uma pergunta para você, você pode me responder, me ajuda aí na pregação. Nas nossas igrejas, de uma forma generalizada, não estou falando na Nazareno, na Moriá, não, de uma forma geral, nós falamos mais de propósito ou de promessas? Que Deus vai dar, que Deus vai cumprir, o que é? Promessa, por quê? Porque atrai mais nosso coração. Mas eu já falei e já preguei e sempre falo, aonde não tem propósito, não tem promessa. Para ter promessa cumprida tem que ter propósito. Mas nós não falamos de propósito, nós falamos de promessa. Deus vai cumprir na sua vida todas as promessas. Quem crê nisso começa a dar glória. Nada contra. Mas é assim que acontece. É assim que acontece. Mas aonde não há propósito, não tem promessas. Deus sempre mostrou o propósito e depois ele fez as promessas. Você vai ver assim na Bíblia capa a capa. E comigo e com você não vai ser diferente. Esse camarada começa a lidar com Deus. Se você ler aqui, eu não vou ler contigo, no capítulo 4 ainda, aqui antes do capítulo 5, Deus queria matar ele, porque não tinha circuncidado os meninos. Uma promessa que foi feita lá atrás, no Gênesis 7, com Abraão, ele não cumpriu. Da circuncisão dos meninos dele, o tempo vai passando, e como também o meu tempo está passando. Aí a gente vai no Êxodo 33, vai lá. Irmãos, de verdade mesmo, eu já coloquei um pouco de medo em você, mas não dá nada não, pode responder. Você não tem uma porção de desejo assim no coração, seja na área da finança, sentimental, uma porção de negócio que você quer que Deus faça, sim ou não? Não quer mais não? Quem quer, diga amém. Eu quero. Mas você sabia que quando a gente conhece Deus na essência, e quanto mais íntimo, essas coisas ficam em segundo plano? E não importa o que seja. É só quem já teve essa experiência. Para Deus cativar e começar um diálogo, uma conversa com Moisés, Deus falou aquilo que Moisés queria. Por exemplo, eu estou vendo a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido os seus clamores por causa dos seus exatores ou opressores, e eu desci com esse propósito, a fim de livrá-los. Você imagina, a cumprimento da promessa. Mas antes de eu te usar, você precisa me conhecer. Então, ele foi para o Egito com esse propósito. Repete comigo. Ele foi para o Egito com esse propósito. Aí eu pergunto para vocês, qual era o propósito? Vai lá, gente, se errar não dá nada não, nós estamos aqui para aprender. Fazer o que lá, gente? Perguntar a Faraó, como é que estão as coisas, meu truta, está bem? É isso? Libertar o povo. Esse era o pensamento. Chegar lá e falar para ele, deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Mas no capítulo 33 acontece um negócio que eu queria chamar a sua atenção, e eu queria que você se colocasse no lugar, e eu também. Que negócio, pastor? Disse o Senhor a Moisés. Primeiro o povo aqui tinha adorado o bezerro de ouro. Com ouro que eles trouxeram do Egito, fizeram um bezerro. Vocês lembram da história, não lembra? Foi no capítulo anterior. Então Deus estava muito aborrecido, Deus queria matar todo mundo, sabe? Moisés intercede para Deus não matar todo mundo, só para você poder entender. No 33 disse o seguinte: então disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, e o povo que você tirou da terra do Egito, Deus não falou nem mais o meu povo, você percebeu isso aqui? O povo que você tirou da terra do Egito, preste atenção, para onde? Para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a sua descendência eu darei. Eu vou enviar um anjo diante de ti, lançarei fora, vamos lá, os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não vou com vocês. Porque é um povo de dura cerviz, para que eu não vos consuma no caminho.
Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a plantear, e nenhum deles vestiu as suas vestes festivais. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és um povo de dura cerviz, e por um momento, se eu subir no meio de ti, vou consumir, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu vou fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, preste atenção que você vai ler agora. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, uma tenda, fora, bem longe do arraial. E ele chamava o quê? A tenda do encontro. Ele deu o nome dessa tenda, tenda de encontro. Todo aquele que buscasse ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Preste atenção agora. Quando Moisés saía para a tenda, repete comigo, a tenda. Fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, na sua própria tenda. Eles não iam, eles só ficavam vendo de longe. E olhavam pelas costas até que Moisés entrasse na tenda. Preste atenção. Uma vez dentro Moisés da tenda, o que acontecia, gente? Descia o Senhor numa coluna de nuvem e colocava-se na porta da tenda. E mais o que acontecia? O Senhor falava com... Olha para mim fazendo um favor. Você já sabe aqui, eu vou ler mais adiante para você, mas eu quero adiantar. O povo virou as costas para Deus, um coração idólatra, não tinha melhora nenhuma. Mas eu não quero falar do povo, eu estou falando de Moisés. Moisés hoje é você, sou eu, somos nós. Moisés, sabe aquela promessa que eu fiz para você? Moisés é você. Um casamento abençoado. Sabe, Moisés? Sabe? Sabe aquele carro novo, aquele emprego novo, aquela promoção? Aquilo que te motiva a servir a Deus. Sabe aquilo que Ele prometeu? Aquela promessa maravilhosa? Ele falou que vai te dar. Só tem um negócio. Ele falou que a presença dele não vai estar mais com você. A igreja nos dias de hoje tinha aceitado ou tinha recusado a proposta? O que é mais importante para nós hoje? Eu estou generalizando. A presença de Deus ou aquilo que Ele pode dar? O que você teria falado? Você vai ler mais adiante comigo que Moisés fala, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse deserto. Eu prefiro o deserto com a tua presença do que ganhar o mundo sem a tua presença. Sabe esse cara? Esse aqui é aquele mesmo lá de trás, que não queria ir, que a presença de Deus era insignificante na vida dele. Ele começou um relacionamento tão profundo com Deus que Deus falou, a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu vou dar. A terra do Cananeu, do Ferezeu, do Amorreu, do Eveu. Tudo o que eu prometi eu vou dar, mas a minha presença não irá com você. Ele falou, eu não quero. Quando o Senhor me enviou para cá, eu vim por causa de uma promessa. Mas hoje não, eu não estou aqui mais por causa da promessa, eu estou aqui por causa do Senhor, por causa da sua presença. Quanto tempo você está dentro da igreja? Quanto tempo você serve a Deus? E qual é a motivação do seu coração? É muito a gente acordar de madrugada, talvez uma vez ou duas vezes na semana para falar com Deus? É muito a gente fazer um propósito de acordar 5 horas da manhã, um pouquinho mais, um pouquinho menos, simplesmente para conversar com Ele, e aí Ele vai falar no seu coração, o que você quer? Você tem a liberdade para pedir o que você quiser, aquela promoção, nada disso é pecado. Aquele casamento, aquela solução do problema, você como eu tenho a liberdade de fazer tudo. Olha o que Moisés ele ia fazer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu já fiz aqui, eu tenho certeza que você vai arrebentar, vai acertar. Quem chegava primeiro na tenda, Moisés ou Deus? Quem chegava? Moisés. Deus ia lá, Deus estava olhando, na hora que Moisés chegava na tenda, falou, meu filho foi lá conversar comigo. Diz que quando Moisés entrava, a nuvem baixava na porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Quem entrava na tenda primeiro era o Moisés, mas quem falava primeiro era o Senhor. Eu tenho certeza que Deus falava com ele, o que você quer? Qual que é o motivo que você acordou essa madrugada para falar comigo? Qual é a razão desse jejum que você está fazendo dessa vez? Qual é? O que você quer? Isso é intimidade.
Isso vai gerar santidade. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. E isso eu e você a gente consegue fazer. Versículo 12. Não. Versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um na porta da sua tenda, e adorava o Senhor. De longe, cada um ficava na sua casa, só Moisés estava lá. E o que acontecia? O versículo 11, falava o Senhor com Moisés, de que forma agora, gente? Face a face, de que forma? Como alguém fala com um amigo. Então voltava Moisés para o arraial, mas porém o Josué, o seu servidor, filho de Num, ele ficava lá na tenda. Então não era só Moisés, era o Josué. Quem que substituiu mesmo, gente? O Moisés depois? Fala assim, as coisas não vão acontecer por um acaso. Repete isso comigo, fala, as coisas não vão acontecer por um acaso. Por que Deus escolheu Josué? Porque Josué aprendeu com Moisés que a intimidade é a melhor coisa que pode se ter com Deus. O Moisés saía da tenda para resolver o problema. O Josué, não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Eu não vou sair daqui. Mas eu queria descobrir, eu falei para vocês aqui uma vez já. Eu nessas madrugadas, nessa oração, eu orando, eu falando com o Pai. É outra coisa que eu quero te orientar, já falei aqui. Como que você começa a sua oração? Agradecendo, mas normalmente, como que nós começamos? Vê se é mais ou menos assim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Normalmente é assim ou não? Como é que é? É assim? É mesmo? Normalmente é assim ou não? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. É normalmente assim? É ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem pai aqui de vocês aqui na frente? Vivo aqui. Quem tem? Quem tem? Como é que você reporta seu pai? Como é que você chega para ele e fala? Primeira palavra, você chega para ele. Você viu ele? Eu sou seu pai, eu cheguei. O que você fala para mim? Como é que é? Pai. Você não chama ele de Senhor? Mas ele não é Senhor na sua vida? Mas por que você não chama ele de Senhor? E por que Deus a gente chama de Senhor primeiro e não de Pai? Porque essa visão que nós temos dele, que ele é o nosso Senhor e não o nosso Pai. Eu quero te desafiar toda a oração agora, você quando dobrar o seu joelho. Jesus, em Mateus 6, verso 6, ele falou, quando vocês vão orar sim. Pai nosso. Mas é só íntimo que faz isso. Eu nunca chamei, Senhor, ô Pai. Não, Pai, o Senhor deixa. Sempre foi o Pai primeiro. E por que com Deus não é assim? Porque a religião sufoca a gente. A religião não gera intimidade. A gente fica com medo desse Deus, dele rachar a gente no meio. Ai, meu Deus do céu, eu pequei. Ele vai mandar um raio e vai me partir no meio. E a gente fica no nosso esforço, na nossa performance e nunca vence. Você consegue compreender isso ou não? Vamos ver o que Moisés orava. Aquilo ali é meu tempo, né, gente? Ixi, tá a meu favor. 13. Mas fica contra já, né? Fazer igual Josué, né? Estende a mão, né? Agora, pois, versículo 13. O versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, o Senhor me falou para me subir com este povo, porém o Senhor me desse, não me falaste, o que há de enviar comigo, contudo o Senhor me disse, eu conheço você pelo teu nome, você também achou graça aos meus olhos. Ele está falando isso com Deus, olha a conversa dele. Agora, pois, se eu achei mesmo graça aos teus olhos, preste atenção ao pedido dele. Preste atenção. Isso aqui acabou comigo, irmãos. Eu cheguei assim, cheio de argumento para pedir isso, aquilo outro para Deus. Aí Deus trouxe esse versículo no meu coração, meu filho, leia lá. Eu fiquei com tanta vergonha, sabe por quê? Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te. Olha o que a minha Bíblia diz, eu não sei na sua tradução, vocês podem me ajudar. Que me faça saber neste momento. Está mais ou menos parecido? O que está escrito na sua Bíblia? Como é que está? Então, vai, leia para mim, fazendo uma. Continue. Você leu comigo no versículo anterior que falava o Senhor face a face, como alguém fala com seu amigo. Não era assim que Deus falava com Moisés? Olha o que ele está pedindo para Deus. Eu quero te conhecer melhor. O problema meu é que eu não falo com Deus dessa forma e eu acho que já está bom. Que o nível de relacionamento que eu tenho com Ele já está bom e eu já penso que eu sou espiritual. O cara não, o cara falava com Deus
Paulão, face a face, igual eu estou falando contigo, meu irmão. E quando ele dobra o joelho para falar com Deus, o que é que você quer, meu filho? Eu quero te conhecer melhor. Por quê? Porque eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Eu quero saber o que o Senhor quer realizar por intermédio de mim. Eu estou cansado de tomar decisão e depois pedir aqui para o Senhor abençoar. Eu não quero mais isso. Eu estou cansado de tomar uma decisão e depois chegar, pastor Marcelo, ora por mim, para que Deus abençoe. Eu estou cansado disso. Eu queria que o Senhor, eu queria te conhecer, sabe? E antes de eu tomar qualquer decisão, eu queria saber primeiro o que o Senhor quer. Você vai ver como que você vai ser santo. Você vai ver como que você vai vencer esse pecado, porque a intimidade gera santidade. A hora que eu li isso aqui, eu cheguei cheio de argumento para pedir uma porção de coisa para Deus. Falei, meu Deus, o cara abriu um oceano. O cara fez maravilhas no Egito. O cara fez coisas que jamais alguém na terra vai fazer. E quem sou eu? Aí quando Deus fala para ele, o que você quer? Eu quero te conhecer. Eu não conheço nada a seu respeito. Se ele não conhece, imagina eu. Se ele não conhece, imagina eu. Eu quero te conhecer melhor. E se acho graças aos teus olhos, considera que esta nação não é o povo que eu tirei do Egito, não. É o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor. O que o Senhor respondeu para ele, gente? A minha presença vai com você e eu vou te dar descanso. Eu quero te dizer que não importa o deserto que você esteja atravessando, se Deus estiver com você, você vai ter paz. Você vai ter descanso na sua alma e nada vai te afastar da presença dEle. O que ele responde? O que ele continua dizendo? O que a próxima fala? Eu não estou conseguindo nem ler mais. Então, versículo 15. Então lhe disse Moisés. O que ele disse? Se a tua presença, o que tem? Não me faça sair deste lugar. Repete comigo o seguinte, fala assim, não existe nada mais importante que a presença de Deus. Pergunta para a pessoa que está do teu lado e pergunta, é verdade isso aí mesmo que você falou? Fala, então por que você não busca ela? Por que você busca a santidade, mas você não busca a presença, a intimidade? Você não vai conseguir. Você amanhã acordar, que hora que começa a escola bíblica aqui, gente? Que chega o pessoal aqui? Nossa, Deus me livre, o colchão já está pedindo misericórdia. Estou achando que é 7 horas. Se eu e você quisermos, não precisa nem orar, é só a gente querer, não precisa nem orar, espiritualizar nada. Eu vou acordar, amanhã era dia de eu acordar 8 horas, para tomar um banho, um café devagar, e 10 horas já está na igreja. Eu vou acordar amanhã, 1 hora antes, 7 horas, só para fazer o que eu não fazia nos domingos anteriores. O que você vai fazer? Vou dobrar meu joelho, colocar um louvor de fundo, vou começar a falar com o Pai, de vez em quando eu vou ler a palavra para o Pai falar comigo. Se a gente quiser, a gente consegue fazer isso amanhã? Consegue, pastor? Pergunta para a pessoa que está do lado, se a gente quiser, a gente consegue? Não, é para desafio. Então agora desafia ela, falou, vamos fazer? Não, vamos fazer, e olha na menina dos olhos da pessoa. Se a menina dos olhos envelheceu, olha na velhinha dos olhos, não dá nada. A gente consegue se a gente quiser? Ou não? Consegue. Eu vou encerrar. Se você falar aqui, ele não para por aqui. O versículo 16. Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, o teu povo? Não é porventura de que, gente? De andar com a gente? De maneira que somos separados. O que é separados mesmo? Por que nós somos santos? É porque eu ando com Deus? Não, leia. É porque Deus anda comigo. Ele vai aonde eu vou. O lugar que eu vou agrada a Ele. Eu vou ler de novo. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? É uma pergunta. Não é porventura em andares conosco? Não é porque só anda conosco, continue.
de maneira que somos o quê? Muda a palavra. Santos. Nós somos santos porque o Senhor anda com a gente. Aí ele pede para ver Deus. Aí Deus fala: não, aí você já pediu demais. Ninguém me vendo. Tá aí. Não, aí você já está abusando. Não, mas eu quero te ver. Então vamos fazer o seguinte: tem uma rocha ali, tem uma fenda na rocha. Quem quer a rocha com a fenda? Jesus. Põe a mão. Eu vou pôr a mão. Você fica lá na fenda da rocha. Você vai ficar em Jesus. Eu vou passar. Você vai ver pelas costas. O cara audacioso: eu quero mais. Quantos querem mais de Deus aqui? Diga amém. Eu pedi para vocês abrirem aonde? A última referência foi número, gente? Foi 12. Então vamos terminar lá. Aí depois nós vamos fazer uma oração. Eu posso falar um negócio bacana para você? Você pode pedir o que você quiser nessa oração. Mas se eu fosse você, pedir a presença dele, intimidade com ele. Eu vou desafiar você a fazer um ato profético. Que ato é esse, pastor? Levantar do seu lugar. Você já fez isso o dia inteiro, irmão, eu sei. Mas só mais uma vez. Só você, não é para todos vir de coração. E quem não vir não dá nada, irmãos. Que cada um reage de uma forma diante de uma mesma palavra que ouviu. Mas se você vê a necessidade de levantar do teu lugar: Senhor, eu vou vir aqui. Eu vou começar uma vez na semana fazendo aquilo que eu não fazia, acordando mais cedo para orar e ler, ou dormindo uma hora mais tarde para orar e ler. Fala assim: a partir de hoje. Repete, irmão, é coisa boa, pode falar. A partir de hoje, dessa imersão, eu vou fazer coisas que eu não fazia para ser mais íntimo de Deus. Você pode ler para mim? O versículo 3. Como é que está escrito na sua Bíblia? 12:3. Moisés era um homem muito... Era diferente daquele cara que saiu do Egito, que matou o egípcio. Tinha paciência nenhuma. Ele era assassino quando Deus chamou ele. Era um homem muito... Continue. Mais do que qualquer outro. Qual que é o cara mais paciente que existia na terra no tempo de Moisés? Moisés. E quem fez ele assim? A intimidade com Deus. Irmão, Deus pode fazer maravilhas nas nossas vidas se a gente quiser. Eu vou ler o versículo 6, o 7, o 8. Então disse, ele está falando para Arã e Miriam: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, falo com eles. De que forma, gente? Com visão. E mais o quê? E me faço conhecer, ou falo através de... Preste atenção. Com meu servo Moisés não é assim. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Como é que é então, Senhor? Eu falo com ele boca a boca, claramente, e não por sonhos e nem enigmas. Ele alcançou tão um nível de intimidade. Ele falou: se eu quero falar com uma pessoa, eu falo através de uma visão, através de um sonho. Com Moisés não é assim. Quando eu quero falar com ele, eu falo com ele boca a boca. Como que você quer que Deus relacione com você? Por que você não vai na tenda? Porque a hora que você for na tenda, Deus vai chegar lá. Pastor, eu estou esperando Deus chegar na tenda, depois eu vou. Espera sentado que você vai cansar. Por que você não vai primeiro? Jesus disse: quando vocês forem orar, vocês entram no quarto. É isso que está escrito, Mateus 6, sim ou não? Vocês entram no quarto e faz o quê? Isso aí eu e você a gente faz. Mas o lugar secreto é Deus que leva. E o vosso Pai que está em secreto. No quarto eu entro, mas Deus me transporta para o lugar secreto e fala comigo. Mas se eu não entrar no quarto, repete comigo, fala assim: eu não entrar no quarto, Deus não pode me levar no lugar secreto. Por que você não começa a fazer isso hoje então?
Você está lutando tanto tempo contra o pecado, ele está te vencendo. Por que você não muda a estratégia? Eu vou agora partir para a intimidade. E vai ser gerada em mim o quê? Vamos orar? Fecha sua Bíblia, fazendo favor. Labaxandecanda, lavassore, bianda, lai, demamás, decanda, labás. Aquele convite que eu te fiz, se você quiser vir, está aqui o lugar da oração. Fica à vontade, você pode ficar no teu lugar e falar: Senhor, eu vim aqui nesse seminário, nesse congresso, mas com tantas coisas no meu coração, mas eu descobri que não tem nada mais importante que a tua presença. Nada. Se o Senhor me der tudo, mas o Senhor não for comigo, não vale a pena. Não vale. A gente vem com desejo de tantas coisas, mas talvez a única coisa que nós não pedimos foi mais de Deus. Fala com ele: eu estou me prostrando diante de ti. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, na sua cadeira, pode fazer também, fica à vontade. Aproveita essa chance, talvez uma chance igual a essa você não tenha nunca mais. Talvez você não tenha uma chance igual a essa nunca mais. Talvez o que estava te consumindo era o seu relacionamento com a sua namorada ou com o seu namorado. Para com isso. Deixa a presença de Deus te consumir. Deseje a presença dele. Fala: se a tua presença não estiver comigo nesse negócio, não me deixa fazer. Se a tua presença não estiver comigo nessa situação, Pai Santo, Pai amado, são os teus filhos que estão aqui. Eu vou repetir as palavras do teu servo Moisés, que diz que não é pelo fato de andar conosco que nós somos separados de todos os povos. Não é pelo fato do Senhor estar com a gente, meu Senhor. Então, se a tua presença não estiver, não vale a pena. Nós vivemos um tempo, Deus, onde o Senhor está na porta batendo. O Senhor mesmo disse na tua palavra: eu que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro. Mas nós não. Nós queremos que o Senhor tome o teu lugar. Nós queremos fazer do Senhor o mais importante nas nossas vidas, Deus. Lava xerebecanda, lava chorebiai, macanda, lava mara, passando a lava xerebianda, la macanda, lava xara, vassorebiai, decala, mara. Fala: eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu não sei se você é batizado no Espírito Santo, se você fala em línguas, mas Deus pode te fazer isso nessa noite, te batizar, queimar teu coração, te encher da presença dEle, te dar dons maravilhosos para a edificação do corpo, que é a igreja, para a edificação da noiva. Ele pode te dar dom de visões nessa noite, de maravilhas, de pregar a palavra, de capacitar. Ele pode fazer maravilhas por intermédio da sua vida. Então, fala: Senhor, o que eu quero é a tua presença. Ele falou que vai te dar a casa que você pediu, a promoção que você deseja, o emprego que você precisa, o relacionamento abençoado. Ele falou que vai te dar tudo. Mas fala para ele, fala: isso tudo não tem valor se a tua presença não estiver comigo. Nada. A igreja abençoada, o ministério abençoado, não adianta ter um ministério lotado de gente, mas se não tem a tua presença, se não tem a tua unção, se não tem o teu mover, Deus. Ah, Deus, não vale a pena a gente continuar sendo a mesma pessoa. Não, Deus, não vale. O desejo nós temos de ser transformado à sua imagem, não uma pessoa religiosa, não, um agente, uma pessoa, um trabalhador do reino, uma pessoa cheia da tua presença, intimidade. Nós não queremos orar só diante de problemas, não. Nós queremos orar longe dos problemas, na tenda do encontro, preparar um lugarzinho, um quarto, fechar a porta e falar com o Senhor.
Nós queremos parar de orar só diante dos problemas. Nós queremos parar de orar diante dos problemas. O Senhor não orava diante dos problemas. O Senhor resolvia os problemas. O Senhor estava na intimidade com o Pai, e diante dos problemas o Senhor resolvia. Nós queremos assim, Deus. Nós queremos parar de orar por os problemas. Nós queremos orar para ter intimidade, na intimidade do lugar secreto, Senhor. Eu quero que o Senhor me mostre o caminho do seu coração, porque eu quero te conhecer melhor. Eu não sei nada ao seu respeito, e às vezes eu penso que sei tanto, mas eu não sei nada. Marcelo, às vezes o meu orgulho, a minha vaidade, a minha arrogância acha que eu sei tanto, e eu não sei nada. Então o desejo do nosso coração nessa noite é que o Senhor nos mostre o teu caminho, o caminho do teu coração, para que eu possa te agradar. Como que eu vou te agradar se eu não te conheço? Não deixe, Senhor, a minha arrogância, a minha vaidade, meu orgulho me enganar. Achar que sou alguma coisa, achar que eu conheço alguma coisa, achar que eu entendo alguma coisa. Queremos te conhecer para fazer a sua vontade. Senhor, Aravashere bicanda la manaba shorebiai. Ah, Jesus, como sair desse ambiente, Jesus, que fomos criados para estar. Esse é o ambiente propício, esse é o ambiente que nós fomos criados para viver. Esse é o ambiente. Não existe outro lugar fora deste aqui. Não existe outro lugar fora do altar do Senhor, aonde o nosso coração seja alegre, como aqui. Não existe outro lugar sem ser este lugar onde a presença dele é real, é palpável, aonde nós escutamos da sua voz, da sua boca, que ele nos ama, e o amor dele independe do que nós fazemos. Ele nos ama, mas quando nós nos achegamos a ele e demos autoridade, ele faz mais, ele derrama mais. Senhor, continua derramando sobre o teu povo, Jesus, sobre a tua igreja, sobre os teus jovens. Senhor, continua derramando sobre o teu povo, Senhor, e aqui não sobre denominação, mas sobre os seus filhos. Sobre os seus filhos, Jesus, derrama sobre os teus filhos o teu Espírito Santo, para que cada um aqui seja capacitado com autoridade e poder para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, para fazer os surdos voltarem a ouvir, para que façam os cegos voltarem a ver. Senhor, derrama sobre o teu povo a unção que tinha sobre aqueles homens que fizeram todas essas coisas.
que através da intimidade, que através, Senhor, da santidade, que através, Senhor, da consagração ao Senhor, possamos receber esse poder, possamos levar esse poder a este mundo perdido, possamos curar, possamos, Senhor, trazer vida àqueles que estão mortos, porque não há outro lugar, Senhor, que a nossa alma anseia estar. Assim como a corça ansiava pelas águas, pelas correntes das águas, assim o nosso coração anseia todos os dias por Ti, Jesus. Ah, Senhor, que cada um aqui consiga criar esse ambiente no seu quarto, que não morra aqui, que não acabe hoje, mas que seja perpetuamente, todos os dias. Que esse ambiente seja o nosso quarto, a nossa casa. Que esse ambiente possa ser aonde nós estivermos, para que outros assim desfrutem desse amor, dessa graça. Obrigado, Senhor, por tão grande amor naquela cruz. Obrigado pelo teu grande sacrifício. E obrigado por ter falado conosco em todas as pregações, em todos os louvores do dia de hoje. Nós sabemos que hoje pessoas saíram daqui transformadas. Hoje pessoas saíram daqui curadas de dores, de enfermidades físicas, mas de dores espirituais, emocionais. Corações que estavam quebrados hoje voltaram a ver vida, a alegria, porque o Senhor é a alegria. Uma coisa eu peço ao Senhor, e isso a buscarei: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Não é um, não é dois, é todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade, para ver quem o Senhor é. Que possamos buscar, como o salmista diz, todos os dias, viver neste ambiente aonde o pecador alcança misericórdia, aonde o rio do Senhor passa, curando, libertando, transformando, aonde o Senhor vem e traz um renovo para as almas, um renovo para a vida, e mostra para aquele que não se achava digno novamente, pelo teu sangue, não por si, mas pelo teu sangue. Obrigado, Jesus. Amém. Que noite abençoada, né? Que noite abençoada. Garanto que aqueles que estão com fome ficariam aqui por horas. Aqueles que têm fome e sede passariam horas aqui. E quando fala de horas, eu me lembro dos montes e das orações que fazíamos e perdíamos realmente a hora. Quando olhávamos o relógio, tinha passado horas e pareciam que tinham sido minutos. E assim é e pode ser todos os dias. Eu tenho aprendido, não de uma maneira fácil, porque às vezes o Senhor não ensina de uma maneira fácil, ou melhor, nós não escolhemos a maneira fácil, mas que o secreto, o quarto, ele é onde nós ganhamos as batalhas antes delas acontecerem. Como eu escutei uma vez, o Senhor Jesus, ele orou ali diante do túmulo para que as pessoas soubessem que o Senhor era poderoso. Mas em todas as curas o Senhor falava: ser curado, o que você quer? Ele dava autoridade, ele não orava porque ele já tinha orado antes, ele já tinha buscado antes, o secreto dele estava preparado, as batalhas já tinham sido vencidas, ele só praticava. Que possamos sair daqui essa noite, depois de um dia tão maravilhoso e fantástico como esse,
entendendo algumas coisas. Eu preguei no sábado passado, e eu ali usei a história de Naamã, e eu disse que havia uma profecia sobre a vida de Naamã. E no dia de hoje, foram 7 pregadores. Eu colocaria que foi 7 profecias. Você escutou coisas que, se você praticar, acontecerão. Você vai viver. Mas como eu disse para os jovens, a informação não vale de nada sem a prática. A profecia não ia valer de nada se Naamã não mergulhasse 7 vezes. Se ele fosse embora, ele permaneceria sujo, permaneceria sem a cura, permaneceria leproso. Que durante esses dias que virão, porque virão dias, segunda-feira está aí, terça-feira, aonde esse ambiente vai ser outro. Mas se você praticar no seu quarto aquilo que você escutou hoje, a sua semana vai ser diferente de todas as outras. Pastor Everaldo disse: você pode acordar mais cedo e orar? Você pode? Posso. Então vamos fazer. Vamos dar um passo de fé. Vamos praticar tudo que nós escutamos aqui essa noite. Cada um trouxe uma frase, um momento diferente. E como sempre nós fazemos, eu vou ler uma frase de cada pastor. E depois nós vamos orar mais uma vez para encerrar esse ambiente. Tem um vídeo. Depois que orar, tem um vídeo que nós vamos passar. Pastor Emerson, ele disse: temos que nos alimentar de Deus para que tenhamos uma vida santa. E a Bíblia é a fonte de alimento para a nossa vida. Pastor Hildo, ele disse: o primeiro aspecto de uma vida santa é ter compaixão. Uma igreja santa e uma geração santa é uma geração compassiva. Pastor Fábio, ele disse: a nossa vida em unidade é que testifica a vida que temos com Deus. Comunhão produz visão definida. Não dá para você ser cheio do Espírito Santo sozinho dentro da igreja. Você precisa do corpo, precisa do outro. Pastor Moisés, ele disse: você não pertence a esse mundo. Por mais que você viva nesse mundo, você não pertence a ele. Pastor Eduardo, ele disse algo: para alcançar o nível que agrada a Deus, é necessário uma consagração voluntária. Preciso que você vá e faça. Mais uma vez, o pastor Everaldo, amo esse homem de paixão. As mensagens dele também enchem demais meu coração. Somos, posso dizer que amigos, mais chegados. Antes era só pastor, mas amigos, hoje amigos, né? Tá me devendo um café ainda, ou melhor, eu estou devendo para ele, mas eu mando mensagem, ele não pode. Ou o Paulo também está me devendo esse café aí. A gente vai sentar de novo. Mas a conversa com esses homens sempre me edifica, me traz algo novo. E o pastor Everaldo é um dos que não prega o que não vive. Eu conheço, não profundamente, mas sei que aquilo que ele fala, ele luta para viver todos os dias. E ele diz algo que é: você precisa entrar na tenda para você ter intimidade. Você precisa ir até lá. Que possamos ir até esse ambiente que está acessível a todos nós hoje. E para finalizar e nós orarmos, eu conversava com o pastor Fábio e a gente brincava também, falei com o Rogério, que antigamente tinha uma conexão, era um Wi-Fi, você ficava sabendo das coisas no Antigo Testamento, o Senhor revelava. Mas hoje a revelação com a Bíblia, ela é completa. Agora há um HD dentro de você. Se você orar, é direto você e Deus. Você não precisa mais de alguém trazer informação. Você não precisa mais de um Wi-Fi, você não precisa mais de um cabo. Você não precisa ir até alguém para perguntar o que ela acha. Você não precisa ir para outras igrejas para procurar a profecia certa. Se você entrar no quarto e ligar o HD, a conversa é direta. É você e ele agora. O Espírito Santo, ele habita. Ele está aí. Que possamos ter esse relacionamento com Deus. Fique de pé mais uma vez. Nós vamos orar para encerrar. E antes de você ir embora, eu peço que você sente depois para nós assistirmos um vídeo
o vídeo da nossa conferência, para que nós possamos relembrar um pouquinho dos momentos que vivemos aqui hoje. Vamos orar? Paizinho, nós te amamos, nós te engrandecemos, e não há palavra humana que possa descrever o quanto o Senhor é bom para nós. Nós queremos realmente tratar o Senhor como Pai, aquele Pai próximo, aquele Pai que está pronto a pegar no colo e nos levar quando estivermos machucados. Nós queremos, a partir do dia de hoje, tratar o Senhor não apenas mais como uma autoridade de Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é autoridade, mas como um Pai que está pronto a qualquer momento a socorrer o filho. O Pai está pronto a todo momento a socorrer o filho. Nós queremos que o Senhor possa nos socorrer no momento da angústia. Queremos te agradecer porque as palavras que o Senhor ministrou essa noite foram gravadas no nosso coração, e nós pedimos para que o Senhor nos ajude a colocá-las em prática. Que não seja mais uma informação apenas, que não seja mais uma semente que caiu na terra, não produziu e veio o maligno e arrancou, mas que essa semente ela caia, que ela produza, e que além de produzir, além de estar próspero, ela consiga alimentar aqueles que estão ao redor, que ela consiga fazer com que outros também tenham dessa semente e frutifiquem. Obrigado, Senhor, por este dia. Nos despede na tua graça e na tua paz, com o teu maravilhoso Espírito Santo, Consolador, aquele que nos ajuda nos momentos difíceis, aquele que está conosco todos os dias, nos leva debaixo da tua graça e segurança para os nossos lares, nos protegendo, nos guardando de toda a cilada do inimigo e nos dando a paz que somente o Senhor pode dar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.